Bom dia! Que gostoso estarmos mais uma aula reunidos para aprendermos sobre a Palavra de Deus. E nessa manhã bonita, eu te convido a prestar atenção em cada momento da nossa aula. Combinado? Sabe, crianças, hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante. É sim. Vocês sabem ouvir? Não, vocês vão me responder, claro que eu sei, tia. É prestar atenção, isso mesmo. Então, vocês sempre prestam atenção quando estão falando com alguém? Seu amiguinho, seus pais? Ou às vezes a gente acha que está prestando atenção? É muito comum, não é? A gente está fazendo às vezes várias coisas e a pessoa chega, conversa com a gente e muitas vezes a gente nem para prestar atenção de verdade, de olhar no olho da pessoa, né? Então, hoje a história vai nos alertar sobre isso. Ué, telefone? Ai, mas eu tô gravando. Melhor atender. Alô? Oi? Tô bem. Não, na verdade eu tô gravando aqui para a aula da escola dominical. É muito urgente? É? Ah, mas será que você não consegue me ligar daqui a pouquinho? Não? Você precisa falar agora? Ah, entendi. Não, é lógico, não. Se você precisa falar, claro, deve ser uma coisa importante. Senão você não iria me interromper, né? Ah, tá bom, eu tô aqui, pode falar, tô ouvindo. Claro, imagina. Que bom que você pôde conversar comigo, tá? Um beijo, a gente se fala melhor depois. Tchau, tchau. Então, oi, gente, que coisa, né? Tava aqui gravando e de repente o telefone tocou. É uma amiga. Ai, mas eu acho que ela tava precisando falar. Gente, não é que tem tudo a ver com a aula de hoje? Olha, eu tive que parar o meu tempo aqui, né? A gravação para poder ouvir. E você sabe o que foi importante? Ela estava precisando falar. Olha só como isso é importante mesmo. Porque hoje nós não estávamos conversando sobre ouvir com atenção? Pois é. Olha como Deus prepara, né? Que bom. Então, crianças, é isso. Na aula de hoje vocês vão ouvir uma história muito interessante a respeito... não vou falar, não vou contar tudo agora, né? E não é à toa que lá na Bíblia, no livro de Provérbios, existem outros também que falam sobre isso, né? Agora vamos para a história? Prestem atenção, saibam ouvir. Mas é lógico que eu não me esqueci. Nós vamos orar antes, tá bom? Para a gente pedir para que Deus fale com a gente enquanto a gente ouve essa história, tá bom? Fechem os olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por este dia, por esta manhã, por mais a oportunidade de estarmos reunidos como escola dominical, com as crianças, com os professores, com os pastores e todos aqueles, Senhor, que têm assistido a gente. Obrigada, Pai, pelo seu cuidado, pela sua atenção. Obrigada, Pai, porque eu sei que o Senhor sempre está nos ouvindo e sempre, Senhor, tem caminhado conosco. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos por tudo. Amém. Vamos à história. Olá, crianças! Hora da história mais uma vez chegando por aqui.
Vocês já perceberam que muitas vezes a gente não presta muita atenção naquilo que estão falando e depois dá aquela confusão? Então, hoje estamos falando sobre ouvir com atenção em nossa aula. A história que eu vou contar está registrada na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 27. Ela nos conta que certo dia, duas mulheres foram até o palácio falar com o rei Salomão, para que ele julgasse a causa delas. O rei Salomão era muito sábio. A sabedoria dele era um presente de Deus. Quando chegaram na sala real, o rei disse: "Bom dia, o que aconteceu? Podem me contar tudinho, que eu ouvirei com atenção." A primeira mulher lhe disse: "Ó meu rei, eu e ela moramos na mesma casa. Nós duas estávamos grávidas. O meu lindo bebê nasceu e 3 dias depois ela também teve um bebê. Uma noite, estávamos sozinhas em casa com os nossos bebês. Naquela noite, infelizmente, o bebê dela morreu. Quando ela percebeu o que tinha acontecido, resolveu trocar os bebês. Colocou o filhinho dela morto do meu lado, pegou o meu e colocou do lado dela. De madrugada, eu acordei para dar de mamar para o bebê e percebi que estava morto. Fiquei muito triste. Quando o dia amanheceu e ficou bem claro, percebi que o menino morto não era o meu filho." Então a outra mulher interrompeu: Não. O filho morto é dela." E aí ficou aquela discussão entre as duas, e o rei Salomão só ouvindo. Até que ele disse: "Como vocês não estão se entendendo, vamos fazer o seguinte: traga uma espada. Vamos cortar o bebê ao meio e assim cada mãe fica com uma parte da criança." Quando ele falou isso, a mãe do bebê vivo disse ao rei: "Por favor, meu rei, não faça isso. Entregue o menino para ela." Já a outra disse: "Nem meu, nem seu. Pode cortar a criança ao meio." Quando o rei ouviu isso, tomou uma decisão: entreguem o bebê para a verdadeira mãe. O rei percebeu que a mãe verdadeira tinha tanto, mas tanto amor pelo filho, que preferia que ele ficasse com a outra mulher do que vê-lo morto. E essa decisão sábia do rei só foi possível porque ele ouviu com atenção cada uma delas, os seus motivos e sentimentos. Crianças, ouvir com atenção o que as pessoas estão dizendo é uma atitude de amor e respeito. E além disso, pode nos dar um bom entendimento do que está acontecendo e nos ajudar a tomar as decisões certas. Espero que vocês pensem nisso durante a semana, tá? Um grande beijo, boa semana e fiquem com Deus. Tchau! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Que legal a nossa história, né? Hoje nós estamos falando sobre ouvir com atenção. E eu trouxe uma atividade que envolve o ouvir também. Na verdade, é uma experiência, pode ser uma experiência científica. Nós vamos falar sobre acústica. Acústica, o que é acústica? Acústica é a parte da física que estuda os sons, né?
E o que é? O som é uma onda mecânica, né? Que vai se propagando, né? Só que para ela se propagar, ela precisa de um meio físico. O que pode ser esse meio físico? Pode ser a água, pode ser o ar ou algum outro objeto que faz com que essa onda possa estar indo, se propagando, se espalhando, se alastrando. E o que nós vamos fazer como experiência? Nós vamos fazer um telefone de lata. Alguém já viu isso daí? Já brincou do telefone de lata? Era uma brincadeira, é uma brincadeira muito legal, que não precisa de nada tecnológico, não precisa de energia, de eletricidade, nada. A gente só vai estar brincando de uma forma que o som se propague através do quê? Através de um barbante, ó, o nosso meio físico, que a nossa onda sonora, que o nosso som vai estar se propagando é através de um barbante. Isso mesmo. E nós vamos fazer isso agora. Vamos lá, prestando atenção? Anotem aí os materiais para depois vocês fazerem e brincarem com todos aí da família. Beleza? Vamos lá então? Bom, crianças, para a nossa confecção do telefone de lata, a gente vai precisar do quê? Tesoura, tá? Lembrando que é tesoura sem ponta, tá? Barbante, então, qualquer barbante que vocês tiverem em casa. Vocês não podem usar o que para fazer o telefone? Copinhos de requeijão, tá? Ou copinhos descartável, ou latinhas de massa de tomate que a mamãe tem. É legal esse daqui, ó, que não tem a bordinha para vocês se machucarem, tá? E olha que legal aqui que eu lembrei que eu tinha em casa. O extrato de tomate tá vindo com os potinhos vermelhinhos. Olha que bonitinho que fica, tá? Eu já fiz até um aqui, ó, tá? Eu peguei o quê? Fitas coloridas, durex coloridos, para estar enfeitando, né? E para uma coisa que vocês vão precisar também, vocês vão pedir ajuda para o papai, para alguém aí adulto, tá? Esses copinhos, qualquer um que seja aqui, qualquer um que você vai escolher, tem que fazer um furinho aqui embaixo, tá? Então, esse daqui eu já fiz o furinho. Para que o furinho? Para onde a gente vai estar colocando o nosso barbante, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, com durex colorido. Vocês vão enfeitar do jeito que vocês quiserem, tá? Vou pôr aqui retinho mesmo, que é mais rapidinho para eu mostrar para vocês. Vocês podem fazer em zigue-zague, tá? Pode fazer em listrinha, o que vocês acharem melhor aí para vocês, tá? Agora que eu já enfeitei, ó, vocês vão fazer com capricho. Eu tô fazendo aqui rapidinho só para vocês verem, mas quando vocês forem fazer, vocês fazem bem bonitinho, tá? Bom, aqui já fiz, esse aqui eu já coloquei o barbante, ó, dei um nozinho. E agora, esse barbante vocês cortam uns 2, 3 metros, tá? Para ficar uma criança, uma pessoa longe da outra. Enfia aqui no buraquinho, aí vocês vão pegar a ponta e vão dar nozinhos. Vou fazer uns 2 nozinhos para não ter perigo de escapar. Vamos ver? Aí, não escapou. Bom, crianças, aqui, ó, já tá pronto, então, os 2 potinhos amarrados no barbante, ó. Então, vamos começar a brincadeira, tá? Vamos lá. Tem que estar bem esticadinho o fio para poder o som estar sendo propagado, se propagar aqui, tá? Então, eu falo, a pessoa vai pôr o ouvido e eu vou falar. Oi, tudo bem? Já tá na hora da aula da escola dominical, você tá perdendo. Estamos falando sobre ouvir com atenção. Venha logo.
Vocês viram que legal? Aí a gente vai estar brincando com o nosso telefone, né? De uma maneira simples e bem divertida, não gastando nada, né? Não precisando de energia, né? Não precisando de nada, de pilha, de nada elétrico. Ó, beleza, então? Então, crianças, pode brincar até 5 crianças, né? 5 pessoas. Como que vai fazer? Essas duas aqui, aí no meio do barbante, aqui no meio, vocês vão estar amarrando mais outro pedaço de barbante, mais outro, aqui dá outro nozinho, dá outro barbante, fazendo 4. Quando uma pessoa estiver falando e as demais estão ouvindo, esse som vai propagar para todas as partes, todos os lados do barbante aqui, né? Mesmo com esse nozinho, quando for fazer o nó do barbante aqui, ó, né? Quando o som chegar nesse nó aqui, ele vai estar passando pelos dois. Ó, aqui fiz nozinho para vocês verem aqui, ó. Então, a pessoa falou aqui, o som foi indo. Quando chegou aqui, vai o som para esse lado e vai o som para o outro lado também. Olha que legal, dá para brincar em 3, dá para brincar com 4, dá para brincar com 5 crianças, porque o som vai estar sendo alastrado. E olha, uma dica para vocês, gente. Não pode colocar a mão, quando vocês estiverem falando, não pode pôr a mão no barbante, senão o som fica distorcido, não fica, essa onda sonora vai ser atrapalhada, não dá para pôr a mão, beleza? Então, aí fica a dica para vocês, um brinquedo simples e divertido, para vocês estarem fazendo, né? E vendo como que é essa onda sonora, como ela se propaga. E muito bem, né? Legal? Muito bem. Até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus. Um grande beijo, ó. Tchau! Bom dia, a hora do quiz chegando mais uma vez para testar os seus conhecimentos e para saber quem ouviu com atenção a história de hoje. Já que o tema é ouvir com atenção, eu quero saber se você realmente prestou atenção na história de um dos reis mais sábios que já existiu, o rei Salomão. Vamos ver se você prestou atenção mesmo? Então vem comigo! Primeira perguntinha chegando aqui na sua telinha. Como se chamava o rei da história de hoje? Você lembra? Vamos para as alternativas para dar aquela força. Alternativa A, o rei se chamava Salomão. Alternativa B, ele se chamava Salopé. Ou alternativa C, ele se chamava Salmão. E aí? A, B ou C? Responde para mim sem piscar. Vamos conferir? Alternativa A, o rei Salomão, e você pode checar essa informação no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, versículo 16. E essa tava uma moleza de fácil. Vamos para a próxima. Por qual qualidade o rei Salomão era conhecido? Você lembra essa? Vamos para as alternativas. Alternativa A, ele era conhecido pela beleza. Alternativa B, ele era conhecido pela riqueza. Ou a alternativa C, ele era conhecido pela sabedoria. E aí? A, B ou C? Responde para mim sem duvidar. Vamos conferir? A alternativa C. Ele era conhecido pela sabedoria. E você pode checar essa informação no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 12. E aí? Tá se sentindo sábio hoje? Então vamos para a próxima. Depois do nascimento do primeiro bebê, quantos dias depois nasceu o segundo bebê das mães que procuraram o rei Salomão? 2 mães procuraram o rei, né? Um bebê tinha nascido e depois de quanto tempo nasceu o segundo? Vamos ver? Vamos para as alternativas? Alternativa A, 2 dias depois. Alternativa B, 3 dias depois. Ou alternativa C, 6 dias depois. E aí? A, B ou C? Responde para mim sem vacilar. Vamos conferir?
A alternativa B, 3 dias depois. E você pode checar essa informação no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 18. Acertou essa? Não se preocupa que tem mais perguntinhas chegando. Qual foi a decisão do rei Salomão para descobrir quem era a mãe verdadeira? Como ele fez isso? A alternativa A, ele disse que o bebê iria ficar com ele e não ia mais devolver para nenhuma das mães? Ou a alternativa B, ele pediu uma espada para dividir o bebê ao meio? Ou a alternativa C, ele resolveu fazer unidunité e aí escolher quem era a mãe verdadeira? O que você acha? A, B ou C? Responde para mim se você sabe essa. Vamos conferir? A alternativa B, ele pediu uma espada para dividir o bebê ao meio. E você pode checar essa informação lá no primeiro livro de Reis, capítulo 3, nos versículos 24 e 25. Claro que ele não ia fazer isso, né? Mas foi uma forma dele descobrir a verdadeira mamãe. Vamos para a próxima pergunta? Então vem comigo. O que a verdadeira mãe disse para o rei? Ela disse, alternativa A, pode cortar o bebê ao meio. Alternativa B, fique com o bebê para o senhor rei. Nossa. Ou a alternativa C, dê o bebê vivo para outra mãe, mas não o mate, por favor. E aí, gente, qual é a resposta certa? Você sabe essa? A, B ou C? Vamos conferir? A alternativa C, dê o bebê vivo para outra mãe, mas não o mate, por favor. A verdadeira mãe queria o bebê vivo de qualquer forma, porque esse é o amor de mãe, né? E você pode checar essa informação no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 26. E o nosso quiz tem pergunta bônus hoje. Pois é, hoje tem uma pergunta bônus que na realidade é um complete o versículo. O versículo de hoje é responder antes de tanana é tolice e tanana. E aí? Prestou atenção na aula? Esse versículo já passou por aqui, ele é muito importante hoje. E aí, vamos para as alternativas. As palavrinhas que completam os tananã são alternativa A, ver e bobagem. Alternativa B, ouvir e vergonha. Ou alternativa C, entender e verdade. E aí, quais são as duas palavrinhas que completam esse versículo? A, B ou C? Vamos conferir? Alternativa B, ouvir e vergonha. O versículo fica assim. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. E você pode checar essa informação lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Porque é importante ouvir para que a gente possa responder depois, assim como fez o rei Salomão. E o nosso quiz vai ficando por aqui. Para você que participou, muito obrigada! Você deixa o nosso domingo muito mais feliz. Nós desejamos uma semana linda, cheia da sabedoria de Deus para ouvir. Um grande beijo! E no desafio da semana passada, a gente convidou a fazer a flor da amizade e tirar uma foto bem bonita e mandar aqui pra gente. Vamos ver quem participou? E nessa primeira imagem a gente tem o Samuel, que mandou essa flor da amizade, com o miolinho vermelho e amarelo, cabelo verde, as pétalas bem bonitas, azuis e verdes, com vários valores importantes para a amizade. Um beijinho para você, Samuel. Amei a sua flor e os valores também que você colocou ali nas suas pétalas. E aqui, na segunda imagem, a gente tem o André, irmão de Samuel, também com uma flor bem bonita, valores muito importantes. Gostei também muito da sua flor, André. Um beijinho para você. E a gente tem também uma foto dos dois preparando a flor da amizade juntos, né? Com muita amizade. Um beijo para vocês, meus queridos Samuel e André, que sempre participam do desafio. Um beijinho. Olá, crianças! Hoje eu trago o desafio da semana para vocês. E para isso, convido vocês a ficarem bem ligadinhos comigo, que vou apresentar algumas instruções de como vai ser o desafio dessa semana. Por isso, prestem bastante atenção. Vamos lá? Desafio da semana. O desafio desta semana é um enigma bíblico, como este que eu apresento para vocês. Aqui está
contido um versículo, mas aqui eu darei a resposta para vocês. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. E aí, gostaram da brincadeira? Vamos para um próximo. Qual versículo está sendo comunicado aqui? Também vou ajudar. O versículo é este: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o Salmo 30, versículo 5b. Legal, não acham? Vamos para um próximo. Aqui estou comunicando o nome de um milagre realizado por Jesus. Tenho certeza que vocês já descobriram que milagre é este. Vamos conferir? A multiplicação dos pães e peixes, que está narrado em Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Então, deu para entender? O desafio da semana é este. Aqui está contido nestas imagens um enigma bíblico de um versículo chave, de um versículo principal da aula de hoje, do tema da aula de hoje. Quem prestou bastante atenção na aula, tenho certeza que vai descobrir. Corre lá, pesquisa na sua Bíblia, peça ajuda para o papai, para a mamãe e conta pra gente. Qual é o versículo da semana? Nós estamos aguardando a tua resposta. Um beijinho e até o próximo desafio. Chegamos a mais um final da escola dominical. Obrigada por vocês estarem aí conectados mais um domingo com a gente. É uma alegria muito grande poder entregar a aula para vocês. Como é bom estarmos a cada domingo aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Então, neste momento, eu convido você a, junto comigo, fechar os olhos que nós vamos conversar com Deus. E nós temos a certeza de que aqui na minha casa e aí na casa de vocês, Deus está nos escutando e Ele responde às nossas orações. Em nome de Jesus, vamos lá? Querido Deus, nós estamos aqui porque queremos te agradecer e te louvar por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada criança que nos acompanha na escola dominical. Obrigado pela vida das professoras, obrigado pela vida da tua igreja nesta terra. Obrigado, Jesus, pela alegria de aprendermos a tua palavra. Obrigado por cada bênção que chega até nós. E agora, Pai querido, queremos te pedir uma semana abençoada. Abençoe cada amigo, cada amiga que nos acompanha na escola dominical. Abençoe a vida dos pastores da nossa igreja. Abençoe cada família. Que os teus anjos estejam acampados em cada casa desta semana. Fica conosco, Papai do Céu. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tchau, turminha. Até semana que vem.